a proposição de número 2. A proponente é a diretoria do MTG, vice-presidência de eventos e tal, e o relator é o próprio diretor artístico do MTG, Carlinhos já venha para o posto. Esta proposição, antes que o relator comece a sua explanação, eu acho que merece um pequeno comentário por parte da mesa, porque ela é uma proposta que muda tudo que temos hoje em termos de emparceramento e realização das interregionais. Ok? É uma proposta nova, é uma proposta que inova, que muda aquilo que nós fizemos até hoje, ok? Reduz uma interregional, nós ficaríamos com 3 interregionais, um modelo completamente novo, um conceito completamente novo, que pode no início causar algum desconforto. Vamos debater isso com toda tranquilidade, exaustivamente, tá? Para que nós tenhamos assim a melhor decisão, ok? Nós estamos numa tentativa de fazer bem. Esse é o objetivo. Os conselheiros, coordenadores receberam a proposta, imagino que todos leram, todos tiveram oportunidade de analisar. Os que tiveram condições debateram com as suas entidades, especialmente aquelas entidades que têm uma participação mais efetiva no ENARTE, tá? Então, vai requerer que a gente acompanhe, até porque, à primeira vista, pode que tenha alguma dificuldade assim de entender o mecanismo, o sistema. Nós vamos parar tantas vezes quantas for necessário para explicar, ok? Então, nesta proposição, nós vamos conduzi-la nessa parte de montagem das interregionais de uma forma um pouco diferente, tá? Permitindo que a plenária faça perguntas, ok? Pergunta e resposta, ou seja, que haja, se houver necessidade de algum esclarecimento, tá? Antes da gente ir para a fase de ser contra e ser a favor e votação, tá? Porque aqui nós não podemos errar, porque aqui mexe com muita gente, mexe com todo mundo, mexe com prefeituras, mexe com escambau aí, tá? Ok, gente? Então, João Carlos. Primeiramente, boa tarde, senhores e senhoras convencionais. Todos nós soubemos que, da forma que está acontecendo as interregionais, há necessidade de alguma mudança para ajustar, porque já não está contento do que vem acontecendo através dos anos e que ficou bastante defasado, a divisão, a quantidade de interregionais, algumas super interregionais com a quantidade muito grande de participantes e outras que sobram vagas. Nós estamos dispostos, depois de passar a proposição e à disposição, tanto essa relatoria quanto os autores da proposta, no caso a diretoria, de esclarecer bem para que nós consigamos chegar ao final dessa proposição, aprovando aquilo que for melhor para o Rio Grande do Sul e o melhor. Posso garantir para vocês que foi bem estudado, foi bastante estudado, mas com certeza vocês têm que entender o que está aqui para que possam tomar a melhor decisão. Já adianto, de uma forma lógica, que eu sou favorável à proposição, né? E no final vamos dizer, vou ler todos os itens que tem aqui, pausadamente, e conforme o presidente se colocou, a qualquer momento pode ser interrompido para esclarecimento tanto da relatoria quanto da autoria. Bom, a proposição, então, de alterar o sistema de organização das interregionais do ENARTE e outros ajustes que também constam da proposição, que provavelmente vão ser depois discutidos em separado, na sequência.
A proposição diz que, considerando que é um evento que proporciona a integração entre as entidades e regiões, considerando a necessidade de redução de custos para a realização do Enarte, considerando a necessidade de tornar a participação equânime, considerando a necessidade de pequenos ajustes após as modificações, e considerando ainda a necessidade de outras modificações, visando atender às expectativas dos participantes, propomos as seguintes alterações no regulamento do Enarte. Artigo 10º. O Enarte se desenvolverá em 3 etapas, a saber... Bom, essa parte que eu estou lendo aqui, ela não tem modificação, tá? É como está no regulamento atual. Primeira etapa, regional, de responsabilidade das coordenadorias regionais. A segunda etapa, interregional, de responsabilidade do MTG, com a colaboração da coordenadoria da região que sediar o evento. A terceira etapa, final, de responsabilidade do MTG, com a colaboração da região tradicionalista que sediar o evento. No parágrafo 1º, em todas as etapas haverá participação da Fundação Cultural Gaúcha MTG na operacionalização do evento, na primeira etapa, por solicitação do coordenador regional. No parágrafo 2º, então, começam a entrar as modificações. A etapa interregional será realizada em 3 eliminatórias, organizadas da seguinte forma. As 30 regiões tradicionalistas serão organizadas em lista, cuja ordem será aquela que resultar da média de participação de seus representantes nas últimas 3 edições do Enarte. Em 2014, a lista inclui a participação de 2011, 2012 e 2013. Esclarecendo, então, que esta média de participação, ela não tem nada a ver com quem ganhou ou quem deixou de ganhar alguma modalidade. É simplesmente na quantidade de participantes. B. Para fins de apuração da participação, serão consideradas as participações nas categorias individuais com peso 1, categorias individuais e pares, com peso 1, conjuntos com peso 2 e grupos de dança com peso 4. Exemplo. Uma região que teve um gaiteiro, teve 3 declamadores, teve 2 pares de dança de salão, um conjunto vocal, 2 grupos de dança da Força B e um grupo de dança da Força A. A pontuação dele nessa apuração, ele vai ter um gaiteiro, ele vai ter 1 ponto, 3 declamadores, ele vai ter 3 pontos, 2 pares de dança de salão, ele vai ter 2 pontos, um conjunto vocal, ele vai ter 2 pontos, 2 grupos Força B e um grupo Força A, ele vai ter 12 pontos, tendo uma pontuação, então, nessa lista de 20 pontos. Essa pontuação, ela serve simplesmente para distribuir as regiões nas interregionais. Tá? Ela não vai influenciar de nenhuma outra forma. C. Apurada a pontuação de cada ano, será verificada a média trianual para a formação da lista em ordem decrescente. Ou seja, será levar em conta a participação da região nos últimos 3 anos nas interregionais, a quantidade de participantes. Letra D. Cada uma das interregionais será composta de 10 regiões tradicionalistas, retiradas da lista em ordem sequencial do 1 ao 30, pela pontuação obtida, uma para cada interregional, ficando o emparceiramento da seguinte forma. Na primeira inter ficariam A1, A4, A7, A10, A13, A16, A19, A22, A25 e 28. Esse número não é o número da região, é o número da região que ela alcançou nessa relação da participação, na pontuação. Ou seja, na prática, tu vai pegar os 3 primeiros, as 3 regiões que tiveram maior participação, e dividir uma em cada inter. E assim sucessivamente. 1, 2 e 3 tu vai dividir um em cada inter. 4, 5 e 6 tu vai dividir um em cada inter. 7, 8 e 9 tu vai dividir em cada inter.
fazendo com que a participação seja equânime, tá? Que cada interregional tenha aproximadamente o mesmo número de participantes, dando igualdade de condições de participação a todas as regiões. Essa lista será divulgada na convenção ordinária do ano anterior à realização. Ou seja, em sendo aprovada essa proposição que valerá para 2015, nessa oportunidade agora será divulgada essa lista dos participantes, para que cada um possa sair para a sua cidade, se organizar para ver se quer sediar, acertar com as prefeituras, colocar no orçamento do ano que vem, né? E a gente já vai saber, de um ano para o outro, quem vai participar com quem e para qual local que vai ter equipe para participar. Então, vai ter essa segurança de ter isso um ano antes. Podendo acontecer, como vocês devem perceber, de um ano para o outro, pode ocorrer de alguma região ter participado numa interregional e no próximo ano, então, ela mudar para uma outra. Isso é uma possibilidade que pode acontecer. Bom, eu acho que só a gente está vendo o pessoal olhando e escuta os murmúrios aí. Aquela ordem ali embaixo, gente, só para deixar explicar, aquilo ali não são as regiões, tá? Aquilo ali são a ordem que serão colocadas as regiões melhores classificadas. A gente tem um levantamento aqui, que foi feito baseado nos últimos 3 anos, 2011, 2012, 2013, certo? E tem a média de participação de cada RT. Deixa eu passar aqui. Aqui nós temos os grupos, os 9 primeiros melhores colocados, as regiões com maior participação. Primeira, nona, 13ª, 7ª RT, 15ª, quinta, terceira, 25ª e 11ª, baseado naquele cálculo apresentado pelo Carlinhos. Essas são as 9 regiões com maior participação nas interregionais. Na sequência, as regiões com participações medianas: 26ª, 12ª, 18ª, 6ª, 24ª, 30ª, 19ª, 4ª região e 14ª RT. E por fim, as regiões que têm menos participantes: 20ª, 23ª, 16ª, 8ª, 21ª, 22ª, 10ª, 17ª, 28ª, 27ª, 29ª e 2ª região. A partir daí, como é que vai ser dividido isso dentro da proposta? Por exemplo, ali, no primeiro grupo. Quem seria o grupo do 1 ali? Então, na primeira interregional, o 1 seria a primeira região. Seria, digamos assim, o cabeça. No segundo grupo, a nona. No terceiro, a 13ª. Aí pula de novo para o primeiro. Aí vem a 7ª região. Aí a 15ª. E a 5ª. E assim vai dividindo. Vai intercalando. Sim, senhor. Vai, sim. No cálculo de hoje é isso. No cálculo de hoje, que é uma média de levantamento, né, haverá... Só que, assim, ó, a gente quer dizer para vocês e está provando para vocês que a divisão vai ser igualitária, gente. Ninguém vai ser mais bem beneficiado, porque ali nós temos os 9 melhores classificados. De um ano para outro, muda. Porque de um ano para outro, quem hoje é segunda, pode ser primeira, pode ser terceira. Ou seja, o emparceramento vai mudar todo ano. Tá? Das interregionais. Não, é da participação nas interregionais. É só das inter. Não, tá bem, mas a pontuação dos pesos é exclusivamente a participação das regiões nas interregionais. Não tem nada a ver com o final. Não interessa se classificou ou não classificou. Interessa com quantos foi para interregional. Que é lá que tem o problema de desnivelamento. Tá?
Ok? Com essa apresentação montada pelo Carlinhos, aqui apresentada pelo Carlinhos, as regiões, gente, ficarão tá, divididas com forças similares, tá? De forma igual às disputas. Tá? Porque os grupos estão divididos por participação. Então não há prejuízo nesse sentido. Carla. Não, aí só o seguinte, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, Carla, só um pouquinho. A Gilda já foi nessa linha, a Carla está vindo nessa linha. Aí nós não vamos evoluir. Porque se nós começar agora, não, vamos ver como é que ficaria ano que vem. E aí começa, não, eu não quero, porque eu não quero essa região comigo. Não, nós estamos aqui propondo um método, ok? Estamos propondo um método de emparceramento. É isso. Tá? Não, tá bem. Mas só que daí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque cada um vai se achar no direito. Não, com essa eu não quero. Com a primeira eu não quero. Aí nós não vamos evoluir. Ok? Nós estamos aqui debatendo um método de como fica o sistema. Que nesse ano vai dar um resultado, no ano que vem vai ser outro resultado, lá na frente vai ser outro resultado. Se esse método for aprovado, ao final dessa plenária, nós vamos divulgar o emparceramento das interregionais de 2015. Já vamos sair daqui com o resultado. Ok? De 2015. Que pode alterar em 2016. Mas eu te pergunto, Gilda, dependendo do como for, vai o teu voto? Pois é. Aí é que tem o problema. Aí não pode. Aí é que tem problema. Porque daí é tendencioso, né? Aí é que tem problema. Quer dizer, se me agrada, se não... Não. O que nós queremos saber é se, para a maioria, o método proposto é melhor do que o método atual. É isto. Se a maioria entender que este método não é melhor do que o método atual, então nós vamos ficar com o método atual e não vamos mexer em nada. Ok? Mas só que também tem o seguinte, ninguém mais pode reclamar que essa região tem é mais concorrente, tem menos concorrente, tem isso, tem aquilo outro. Ok, gente? Nós estamos tentando fazer com que todas as interregionais tenham exatamente o mesmo padrão. Mesma quantidade de concorrência, mesmas condições. Ou seja, não interessa se eu estou na primeira inter ou na terceira, as minhas chances serão iguais. Este é o objetivo. Tá? Salarias, só permite uma parte aqui, por favor? Pois não. Assim, pelo que eu entendi, por exemplo, a terceira região é forte no individual, leva um número X de individuais. Só que os grupos estão crescendo, mas ainda estão... E aí ela vai competir com a região que tem os grupos fortes, porque ela está entre os 9, né? Vai ficar prejudicado, porque aí os grupos, em vez de competir de igual para igual, eles vão estar competindo, vamos dizer, com a região da primeira, ou daqui da 25ª, ou sei lá. Aí a região que for maior participante em grupo, vai ser privilegiada em relação às que são maior participante individual? Por essa avaliação aí, sim. Não, mas aí, na verdade, o que nós fizemos? Nós pontuamos a participação, porque nós temos participação individual, de pares, que é o caso da dança de salão, de conjuntos, que é o caso dos conjuntos instrumentais, conjuntos vocais, e dos grupos de dança. Força A ou força B, não interessa. Tá? Os individuais e duplas têm peso 1, os conjuntos têm peso 2, e os grupos de dança têm peso 4. Tá? Para fins de emparceramento. Tá? E vale igual para todas as regiões. Claro que uma região pode ter uma classificação por ter mais individuais, outra por ter menos, mas tem que ter um sistema de cálculo, né? Senão não haverá nunca. Senão não haverá nunca uma equalização. Então deixa do jeito que está
e estamos conversados. Mas só que não podemos mais tratar desse assunto daí. A questão é hoje que isso. E nós estamos reduzindo em uma interregional. Porque todo ano temos problemas para sediar. Está ficando cada vez mais difícil. Cada vez menos gente quer sediar a interregional. Cada vez mais caro. Tá? Nós, na verdade, estamos tentando também tornar a coisa um pouco, né? Ok? Esse é o objetivo. Tá? Gilda, pode ir para o microfone, não tem problema. Vamos lá, dentro do sistema, vamos conversar, não tem problema nenhum. Ninguém está impondo nada aqui, tá? Estamos abrindo o debate para ver qual é o melhor caminho. Presidente, eu sou coordenadora para defender os interesses da minha região. Eu não tenho que defender os interesses das outras regiões. Eu tenho que ver o que me serve para a minha região, porque eu estou aqui como coordenadora. Né? Eu não posso compor uma coisa que não vai me servir. Que eu vou chegar na minha região e a minha região vai reclamar. Hoje a 7ª região já está sendo sacrificada em virtude de que nós estamos junto com a 9ª região, com a 11ª e com a 25ª. Se nós formos hoje nós temos 2 grupos na A e 6 na B, que estamos voltando às atividades. Tá? A 1ª região, na interregional dela, não se classificou vários grupos. Na Força A. Eles vão vir para a interregional com maior número. E daí os meus grupos do interior não vão chegar nunca com a qualificação técnica e etc, não vão chegar nunca na 1ª. Eu vou ficar pior do que eu estava. Né? Então, se é para compor disso, eu não aceito essa composição. E tem um outro detalhe, presidente. Né? Botando 3 interregional, vai aumentar os custos para quem vai sediar, porque vai ir mais avaliador. Vai mais avaliador, vai aumentar o número dos individuais, Em vez de fazer 2 dias, sábado de tarde e domingo, vai sábado de manhã e sábado e domingo o dia inteiro. Então eu acho que nós vamos regredir com isso aí. Eu sou contra essa proposta. Tá bem, tem o direito de ser contra. Tá, só um pouquinho. Aqui, ó, gente. Gilda, a senhora vai me desculpar uma coisa, mas eu sou obrigado a lhe dizer. Eu aqui não tenho que defender A, B ou C, certo? A 7ª região não pode disputar com a 1ª. A 23ª pode, né? A 23ª pode. A 7ª não pode. A 25ª não pode. A 27ª pode. Opa, como é que é isso? Como é que é isso? Ou nós temos um entendimento do movimento, tá? Porque eu sei, o coordenador vai defender os interesses da região sem problema. Agora, desta forma, aí fica complicado. Eu vou ouvir o Rinaldo agora. Enquanto o Rinaldo vem, só para dizer assim, a questão de custos, Gilda. Hoje, em termos de avaliadores, não haverá necessidade de aumentar nenhum avaliador. Aliás, infelizmente, muitas vezes a gente movimenta uma quantidade grande de avaliadores para chegar lá numa interregional e avaliar menos de 7. Menos de 7. Que a rigor nem precisaria, né? Classifica todos. Aí não, nós vamos deslocar toda uma estrutura para chegar lá e avaliar 12 para tirar 10. Ou 15 para tirar 10. Quer dizer, aí é outro assunto. Tá? Então não há, não, as modalidades são exatamente as mesmas. Nós não podemos olhar só num sentido, ou só para uma região só. A gente tem que olhar o todo quando olha. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de voltar um pouco no tempo e expressar aquilo que acontecia nas macro-regionais. E aí foi feito um remanejamento nas macros quando passou a ser interregional. E eu fazia parte, naquele momento, da 26ª. Estava começando um trabalho que hoje eu tenho bastante orgulho de dizer que fazem 25 anos. E eu não estaria aqui se não houvesse esse remanejamento.
porque eu teria me acomodado numa macro muito fraca, a qual eu fazia parte, e quando veio a primeira região, para minha Inter, todo mundo disse exatamente a mesma coisa. Ah, mas a primeira tem mais recurso, a primeira tem mais participação. E foi nesse momento que todos nós, da 26ª região, naquele momento, começamos a trabalhar com seriedade, com responsabilidade, e chegamos aos grandes resultados que esta região tem até hoje, através da União Gaúcha, do Tomás Luiz Osório, Carreteiros do Sul, Domingos José de Almeida e tantos outros. Eu estou fora da 26ª há muitos anos, mas ainda me orgulho muito de lá atrás ter trabalhado por esta região e ter crescido como um tradicionalista, crescido também como instrutor, que eu acho que a maioria dos senhores sabem que eu sou, e eu devo isso a esse remanejamento, porque quando veio uma região com qualidade, com aldeia na época, Gildo, 35, Lanceiros da Zona Sul, eu passei a trabalhar com muito mais seriedade, com muito mais responsabilidade, cheguei aonde estou e faço parte hoje de uma equipe que fez os últimos 3 livros de dança do Rio Grande do Sul. Tenho orgulho de fazer parte disso, e nada disso teria acontecido se não tivesse vindo para a minha interregional uma região de qualidade que me fez trabalhar mais. Portanto, quando vem o crescimento, quando aumenta o desafio, com certeza aumenta a qualidade. É dessa forma que eu vejo. Muito obrigado. Obrigado. Marcelino? Sou César Farias, atual vice-coordenador da terceira região junto com o Marcelino. Desculpe, companheiro, mas nós trabalhamos com seriedade desde que nós propusemos entrar no Enarte, disputar a Força A há 3 anos atrás. Nós trabalhamos com seriedade também numa entidade pequena, numa entidade que se junta meio para inteirar um. Quem conhece a nossa sede lá sabe e conhece o nosso trabalho. Então não é desculpa que não se trabalha com seriedade. Nós temos que olhar a densidade demográfica de cada região onde tem material humano. Se você for olhar o nosso grupo de dança, tu vai ver, nós temos lá com 13, 14 pares, que começaram, a grande maioria do mirim, passando pelo juvenil, para nós ter um adulto hoje. Eu batalhei de 95 a 2011 para conseguir formar um grupo adulto dentro da minha entidade, pela sua precariedade. E com orgulho eu digo que nós temos ido para o Enarte. Estamos ficando lá atrás? Estamos, mas estamos trabalhando sério para melhorar. A maneira que eu acho que nós temos a densidade demográfica, se você sair da metropolitana, passando pela Serra, passando Passo Fundo, descendo Santa Maria, Pelotas e Rio Grande, olha a densidade demográfica dessa região e olha a densidade demográfica das outras regiões. Nós somos exportadores de mão de obra, de dançarinos e de prendas para outras regiões. Isso que eu quero que leve em consideração. Onde estão os maiores centros educacionais? Onde estão os universitários? O que é que sobra para lá? Então, eu acho que o pessoal andou lendo muito aquele site do Galpão Gaúcho, que por sinal, acho que tiraram fora do ar, por ser homofóbico, e por menosprezar, achar que não é sério o trabalho de quem está em cidade pequena e que com um grupo iniciante. Era essa a minha manifestação e muito obrigado. Eu venho aqui me colocar como, vou tirar o microfone porque eu sou pequenininho, como vice-patroa do CTG Alexandre Pato. Na verdade, a ideia é maravilhosa, muito boa. Assim, eu acho que em termos de apresentação de qualidade de grupo, é excelente. Mas eu vejo com dificuldade para aquelas entidades que estão recomeçando como a minha. A gente está em cima de promoções para fazer pilcha, comprar bota, rifa, não sei o quê. E se cairmos numa cidade, por exemplo, como Pelotas, é difícil ir. Poderíamos dizer, mas a prefeitura vai ajudar. Para nós irmos a Ijuí, a prefeitura vai nos dar metade do ônibus. O restante do ônibus nós temos que pagar. Então, eu vejo com preocupação que, de repente, a gente vai perder concorrentes pela questão financeira. A minha preocupação é essa somente. E acredito que teria que haver uma forma de gerir essas inter para que não fosse longe
né? E não caísse, de repente, na não participação por falta de recursos. Essa seria, acho que, Marília, o segundo momento. Nós primeiro temos que acertar a forma e depois ver como fazer as distribuições da realização das interregionais. Pode ser, porque se for assim como é feito hoje, que as cidades são por sorteio, será bastante difícil. Obrigada. Eu acho que talvez esse seja, na minha forma de ver, o maior, não empecilho, mas digamos assim, o maior limitador. Essa questão que hoje viaja, mas não viaja tanto. Tá? Apesar de que nos rodeios o pessoal cruza o Rio Grande de ponta a ponta e não vi nunca ninguém reclamar muito quanto a isso. Tá? Mas sabemos que tem entidades que, se for muito longe, não vai. Nós sabemos. Agora o pessoal de Uruguaiana vem para Osório e não reclama. Tá? Não vi reclamar. Tá? Então, tem os dois lados. Mas eu concordo que pode haver dificuldade nessa questão de distâncias que terá que viajar eventualmente. Sem problemas, tá, gente? Vamos ouvir o Joarce. Bom, primeiro eu vou dizer que a ideia ela é excelente. Acho que Zé, Carlinhos e o próprio presidente do movimento, acho que esse é o caminho que vai nos levar. Talvez não leve hoje, mas leve ali na frente. Eu vou dizer assim, voltar na época que o Enarte, tu dançava 40 grupos e tu tinha que classificar, tu dançava com os 40 para ficar entre os 15. Já se deu um grande passo que tu dança em 8 para classificar 3. Então, quer dizer, há uma evolução boa. São 5 chaves de 8, né? Que são os 40 grupos e que saem os 15. 3 cada chave. Então, acho que tem melhorado bastante. E eu me lembro dessa discussão na época, porque se eu não estou enganado, o Rubens era meu vice-coordenador, nós encaminhamos a proposta e foi trabalhar e chegamos lá. Vejo também com uma preocupação essa questão da distância, enfim, tal, a forma que ele fica. E claro que se tu vai cair, por exemplo, vou falar da 25ª, nós já chegamos a classificar 6 grupos na nossa interregional. Claro que se eu fosse falar por mim eu seria prejudicado, sim, claro que sim. Mas eu tenho que pensar também no geral do Estado, da forma que ele é. O que me preocupa um pouco é a forma da avaliação, porque ali estão os grupos dentro para chegar nesse critério. E estão os individuais. Mas tem que ter uma forma. Tem que ter uma forma para poder chegar. Agora, eu vou dizer o seguinte, a minha opinião como coordenador da 25ª, presidente, eu acho que teria que montar uma comissão com calma aí e discutir bem esse assunto aí. Porque eu já vi que tem região que não concorda, mas ela também não concorda, mas no momento que for discutido e for analisado, tem que ser para todo mundo, por igualdade. Né? Minha visão é essa. Mas eu gostaria de sugerir, de repente, Zé Roberto e Carlinhos, de repente, não passar essa proposta hoje e de repente debater para ser aprovado, mas sim como um momento de análise, de estudo, e montar uma comissão, estudar bem ela, detalhado bem a forma, e aí sim trazer bem discutida para ser aprovada, porque hoje eu vejo que ela está muito confusa e que as regiões estão muito confusas, umas pensando um pouco nelas, que não dá para tirar o direito, mas outras de outra forma. Eu, se fosse pensar na 25ª, eu seria muito prejudicado, porque eu sempre classifico 5, 6 grupos, mas eu acho que o rodízio, quando tu faz, que um ano eu danço numa região, talvez outro ano eu danço numa outra interregional, isso se demonstra que é uma integração e que é uma forma de tu ir para outro espaço, para outro lugar, concorrer com outras pessoas diferentes, e aí sim, chega lá no Enarte. É só essa a minha preocupação. De repente, talvez, detalhar bem a forma que ficasse mais claro, ela está clara, mas que ficasse mais fácil de entender para poder aí sim chegar a uma conclusão e dizer, agora sim, é assim, vamos partir para a votação. Essa era a minha contribuição. Muito obrigado. Presidente, Tá bem. Pois não. gostaria de fazer uma colocação, acho que importante para ajudar também na decisão, que eu não sei se houve talvez um entendimento diferente do proposto, porque não se está contemplando nessa divisão, através dessa pontuação, a qualidade dos participantes. Em oportunidade nenhuma se falou em qualidade de participação, em
grupo de dança melhor ou grupo de dança mais fraco. Está se colocando uma metodologia de quantidade de participantes, para que as interregionais sejam do mesmo tamanho em quantidade de participantes. Não está se colocando em qualidade. Se vocês verem, ela está sendo dividida naquela proposta ali, digamos assim, ó, a 1, a 2 e a 3, a melhor pontuada, a segunda melhor pontuada e a terceira melhor pontuada, sendo dividido uma em cada interregional, para dar equalidade. E assim sucessivamente, sempre dividindo de maneira que todas fiquem do mesmo tamanho. Eu não sei, me parece, pelo entendimento de algumas pessoas, que quer se fazer uma divisão das regiões que têm a qualidade mais fraca, das regiões que têm a qualidade média, das regiões que têm a qualidade mais forte. Isso já não existe hoje, né? E não vai continuar existindo. Se todos estão satisfeitos, que estão classificando todos os seus grupos, então onde é que estão os grupos fortes? Onde é que estão? Estão num lugar só? Estão concentrados? Ou estão espalhados pelo Estado? Eu tenho entendimento que se tu dividir a qualidade em diversos pontos, facilita para todo mundo. Esse é o entendimento. Mais uma vez, não se contemplou em hipótese nenhuma na proposição a qualidade técnica de grupos ou de individuais, mas sim a quantidade de participantes. Era isso. A única coisa que eu tenho duas manifestações ainda, tá? O vice-coordenador da 9ª região e o conselheiro da 14ª quer falar ou está indo embora? Ah, está indo embora? Está dando tchau? Então, tchau. Uma das coisas que tem que preocupar a diretoria é que todos os filiados tenham as mesmas condições. Essa é a verdade. Tá? E quando uma entidade da 23ª região, e eu cito pela segunda vez a 23ª, porque eu recebi essa manifestação, dizendo o seguinte: não, nós estamos... Porque eu perguntei, mas vocês participavam, tinha uma grande... Ah, não adianta, nós não temos chance. Nós não temos chance. Ah, não temos chance, é sempre a mesma coisa, não muda nunca, é sempre os mesmos, não temos chance. Então nós estamos fora. Tá? Quer dizer, lá no litoral, 23ª que se lixe. A 27ª não vai chegar nunca. Nunca. Esqueça, Everaldo. Tu não tem a mínima chance. Por quê? Porque tu não tem chance de disputar com outras regiões. Tu sempre vai ter aquele padrão ali, tu está submetido àquilo ali. Isso vale para a 12ª, que é uma das regiões que sofre, ou não sofre. Estão ali, estão na grande Porto Alegre, mas ali, ó, padecendo. Tá? A diretoria simplesmente está propondo uma metodologia que possa dar mais igualdade. Só isso. Tá? Não é contra A, contra B, contra C. Daqui a pouquinho eu sei que fica, porque estão querendo... Não. Não tem nenhum interesse. Nenhum interesse. Tá, gente? Quanto à formação de comissão proposta pelo Jó, foi isso? Bom, Jó, a comissão foi eleita no Congresso. Essa comissão foi eleita no Congresso passado. Tá? E tu pode ter certeza que isso aqui foi discutido muito e com bastante gente. Então, não, por mais comissão que tu faça, as posições de que eu defendo a minha região e se ela tiver qualquer risco de ficar um pouco pior do que está hoje, não vou aprovar, bom, isso vai continuar. Não vai mudar nada. Não, eu defendo o meu canto, é o meu. Eu não entro no mérito quem dança mais, dança menos. Todos fazem trabalho, também não concordo com o Rinaldo. Eu acho que ele não se expressou da forma que ele queria. Tá? Acho. Tá?
que com seriedade todos trabalham. E com muita seriedade. E com muito trabalho. Tá? Eu não sei se tem alguém que trabalha mais que alguém aí. Quando ele diz, porque o fulano vai melhor. Tá, mas vai melhor, vai ver que ele está trabalhando bem. Mas eu também trabalho bem. Tá bem? Então, continue trabalhando bem, que um dia tu vai ser igual. Tá? Então, para nós não tem diferença, eu acho que todos trabalham bem. Vice-coordenador da 9ª região. Bem, João Pedro, vice-coordenador da 9ª e diretor artístico da mesma. A favor da proposta, por quê? Porque não tem outra maneira mais democrática de ser feita essa divisão. Tá? Eu acredito que o trabalho do Carlinhos foi iluminado, o trabalho de vocês foi feito também com uma comissão preparada para isso. E eu falo em nome de quem dança, não falo em nome de quem programa, de quem leva esses bailarinos a participar do Enarte, eu falo em nome de quem dança. Acredito que, pela experiência que tenho, que danço desde os 16 anos, participei e ainda vou trazer um projeto, presidente, que foi em Júlio de Castilhos que começou o Enarte. Começou a fase do FEGART, a fase do Mobral, foi lá em Júlio de Castilhos o primeiro. Eu vou trazer uma ata ainda e vou botar nos anais do MTG isso aí. Então, desde o primeiro Enarte, Júlio de Castilhos foi o campeão do primeiro Enarte. Santa Maria, o Piá do Sul, o segundo. E terceiro e quarto, o grupo de São Cepé. Primeiro evento. Bem, com certeza, todos os bailarinos, todo o pessoal que dança, gostaria de estar cumprindo isso aí. Por quê? Porque estarão todo ano dançando com grupos diferentes. Há pouco o presidente disse a mesma coisa. Estarão dançando com grupos diferentes, não os mesmos de sempre, não as mesmas dificuldades, outras dificuldades. Como disse o Reinaldo, mais sério, com mais seriedade. Não é mais seriedade, é que te cutuca a espora, tu tem que andar mais. Tá? Então, é isso aí que vai levar ao engrandecimento. E distância não é o problema para quem dança. Vai ser problema para quem mantém esse bailarino. Mas eles estão nessa fórmula, inseridos nisso aí, com certeza vai agradar aquele bailarino, aquele que dança. Então, era essa a minha participação. E dizendo mais ainda, há pouco, ainda ontem eu falava com a Carla, a nossa conselheira, e dizia o seguinte, uma utopia. E recém falei com o pessoal de Santa Cruz, ali, quem coordena o Enarte em Santa Cruz, e não seria uma utopia nós pensarmos dessa maneira, realizarmos as 3 interregionais em Santa Cruz do Sul. Não é uma utopia. No mês de setembro, outubro e novembro, todos os grupos se direcionarem a Santa Cruz do Sul e se prepararem para o final, e dançando no ginásio maior, Força A e Força B, realizando um sonho de quem dança de ir a Santa Cruz. Todos. Não é uma utopia. Nós estamos fazendo a interregional em Ijuí, estamos buscando recursos, e um dos recursos fácil de conseguir, nós estamos levando, a prefeitura nos cedeu todas as escolas estaduais, todas as escolas municipais, para nós locarmos ao pessoal que dança, aos grupos que dançam. E cada bailarino vai pagar R$20 para ficar esses 3 dias em Ijuí, e esse dinheiro vai ser revertido para o evento. Então, o evento a interregional já está se autossuficiente, se sustentando. Então, acredito que não é utopia dizer que Santa Cruz poderá sediar essas 3 interregionais. Tá bem, obrigado, João. Bom, antes de nós irmos à frente aqui, tá? Que daí, se a metodologia for aprovada, é uma coisa, se não for aprovada, é outra coisa, tá? Tem outros assuntos, evidentemente, nessa mesma pauta, mas nós vamos ter que vencer esta barreira, essa cláusula de barreira inicial aqui, tá? Vamos ter que vencer este ponto, tá? Existem outras correções nessa proposta, que já também são alguns pequenos problemas no regulamento, que já estão
também em discussão, presidente. Então, talvez, assim que vencermos essa questão... Sim, aí a gente segue. Sim. Tá? E tudo que vem para frente que tenha relação com esta proposição, evidentemente que não entra, e a gente vai tratar só dos outros pontos que precisem de ajuste. Ok? Bom, só que assim, ó, aqui um esclarecimento que parece que é fundamental nesse processo. Nós começamos na sexta-feira esse encontro com um congresso tradicionalista. Ok? Congresso tradicionalista na sexta-feira. E todos sabem que no congresso tradicionalista votam os delegados das entidades. Tá? Os delegados de cada entidade plena credencia 3 delegados, entidade parcial 2 delegados, tá? Para o exercício do voto no debate de plenário. No sábado nós iniciamos a convenção. E aí o fórum da convenção, os convencionais com direito a voto, são outros que não aqueles do Congresso. Tá? Então, quem tem direito a voto na convenção são todos os conselheiros, os coordenadores regionais, conselheiros vaquianos, conselheiros beneméritos. Tá? Esses são os que têm direito a voto na convenção. Até agora, até para prestigiar, para homenagear um grupo de tradicionalistas que estão conosco participando, que não são nem coordenadores, nem conselheiros, mas estão conosco desde a sexta-feira, todos votaram. O cartão vermelho, que é dos convencionais, e o cartão amarelo, que é dos congressistas. Todos votaram. E até porque nós fomos acompanhando aqui, tá? Que isso não interferia de nenhuma forma em alteração de resultado de voto. Então nós fomos permitindo. Para este ponto específico, só votam os cartões vermelhos. Ok? Por quê? Porque aqui nós temos, tá? Podemos ter, e aí nós temos que ser bem democráticos e o mais regulamentares possíveis, ok? Pergunto, antes de nós pormos em votação esse ponto, se tem mais algum coordenador ou algum conselheiro que queira algum esclarecimento? Pode. Hildo Wagner. Presidente, eu acho que essa atitude tomada por esta comissão, ela é muito produtiva, porque nós vamos equalizar as nossas interregionais, e foi muito bem esclarecido que eu também tinha uma pequena dúvida, e por isso que eu tenho um pensamento que todo administrador, ele não precisa saber todos os pontos dentro da administração, mas ele deve se cercar de pessoas que sabem. E baseado nisso eu coloquei as preposições artísticas para o meu diretor artístico. E realmente é muito interessante, porque é um ponto positivo que nós vamos ter aqueles grupos igualitários. Talvez um ponto negativo seria a questão da distância, mas eu acho que essa questão de distância também tem aquele velho ditado, vai os anéis e ficam os dedos, né? Então realmente ficaria ruim a 4ª região, por exemplo, vir a Porto Alegre, que pode acontecer, né? É bastante, mas tem alguma coisa que a gente tem que pagar um preço para todo o projeto ser testado, este projeto. Então eu acho que é muito bom, concordo plenamente e acho que é um caminho que deve ser feito, até porque não foi colocado na média a colocação que o indivíduo tem no Enarte, e sim a participação que cada região tem no Enarte. Então não importa se eu for lá e tirar o 3º, 4º, 5º, 10º lugar, eu participei. Isso é importante. Então as regiões vão se preocupar sim, e isso é um crescimento, de colocar cada vez mais participantes nas interregionais. Isso é muito importante, é um ponto positivo. Então parabéns, Carlinhos. Não é à toa que eu fui vice-coordenador do Carlinhos e a gente trabalhou junto. E até nós conversamos sobre isso. Muito bem colocado, Carlinhos. E a questão da distância, eu acho que não vai ser empecilho para a gente aprovar, presidente. Tá bem. Marcelino.
Presidente, eu tinha entendido, e acho que seguiu, né, que seria um debate para depois colocar em votação. Bom, eu não terminei as minhas colocações a respeito da minha preocupação, em função de que, por exemplo, na Interregional de Uruguaiana, entrou madrugada dentro as danças que foram avaliadas até na realização atrapalhou até a realização do concurso de chula. Imagina se botasse mais 3 regiões lá junto com a nossa. Até onde iríamos e o local que faríamos, eu pergunto para a Ilva, que é coordenadora da 4ª região, se ela teria espaço suficiente para fazer, colocando mais 3 regiões lá dentro do Uruguaiana. Trazer para Santa Cruz todas as Inter, eu acho que não é o objetivo do MTG, porque em vez de haver integração, haveria concentração. Seria um desses pontos. Questão da organização ali, até que não é difícil de entender. O problema é diminuir de 4 para 3, aumentando de 6 ou 7 para 10 regiões participando em cada Inter. Quais as regiões que teriam locais adequados para fazer essas Inter? Porque com certeza, tu aumentando 3 regiões, tu vai aumentar em todas as modalidades a quantia de gente participando dessas regiões. E isso é uma das preocupações. Quando que começaríamos? Da quinta-feira? Para ir até segunda? Teria que pensar isso também, né? Muito obrigado. Bom, Marcelino, todos esses cálculos foram feitos, tá? Na verdade, se nós tomarmos o que temos hoje, a média dos últimos 3 anos em termos de participação, dividir igualitariamente, dá para fazer tranquilamente sábado e domingo, não há problema. Se houve alguma dificuldade lá o ano passado em Uruguaiana, eu não conheço, não tenho como dizer, até estou estranhando. Pelo seguinte, lá foi a região de menor participação em número de grupos. E nas outras regiões não terminou de madrugada, nada. Eu vou tomar aqui o exemplo dessa região que inclui a 25ª, a 11ª, 7ª, 8ª, a 9ª, não me lembro as outras. Tá? Quantos grupos tinha? Muito mais. E terminou cedo. Então, essa questão já não sei o que houve. Não, tá bem, mas aí, né? Mas nós levamos em conta todas as questões e chegamos à conclusão que dá para fazer tranquilamente sábado e domingo, da forma que tem sido feito. Talvez tenha que ter um palco a mais, tem que ter alguma coisa do tipo assim, e evidentemente que nem todos os lugares poderão sediar. Claro. Quem é que vai sediar? Quem tem condições de sediar, certo? Então, claro que tem alguns lugares que talvez não dê porque não tem estrutura. A Ilva levantou o braço, é para me cumprimentar, para falar. Venha, por favor. Assim, ó, gente, esse assunto nós vamos esgotar as dúvidas antes de votar, tá? Eu não quero que nós cometamos erros, tá? Ou vou minimizar a possibilidade de erros, até porque pode acontecer. Voltando, seguinte, eu faria um pedido. Bem, quando eu conversei com o pessoal lá na região, quem dança, que eu distribuí as proposições e entendem mais, contudo eu dançar muito na minha vida, dancei 30 e poucos anos, dancei todos os Festival da Mobral, todos o Fegarte, 4 Enartes. Então, mas é diferente, né? Eu falei com os instrutores, eles acharam uma maravilha. Já pensou, Ilva, nós fazendo uma Inter aqui, o Aldeia dançando, o Rancho dançando e outros dançando. Tá? Mas, nesse momento, presidente, eu até solicitaria que fosse essa parte até retirada para o melhor estudo. Eu pensaria assim, ó, nós poderíamos agrupar as 3, fazer 3 Inter e ver geograficamente no estado, porque eu penso que seja esse o maior problema da distância, porque eu tenho a impressão que não é de dançar, porque se fosse de dançar eu também não ia querer, tá? E os grupos lá, os meus,
Eles não tiveram, tem um grupo lá que foi campeão do Enarte, mas ele não teve agora, não vem tendo classificações e nem o da Força B. E tive um terceiro do Enarte, né, que é uma classificação razoável, e eles gostaram, porque eu acho que não seja o problema de dançar. Eu não tenho que ver nesse problema se eu vou ficar em primeiro, ou segundo ou em terceiro. Né? Tem que ver a operacionalidade. Mas eu tenho a impressão assim que lá eu podia, por exemplo, na 4ª região, nós poderíamos agrupar Livramento, Cacequi, Santiago, São Francisco e fazer as mesmas 3 interregionais, regionalizando melhor o Estado. Que não venha um lá da fronteira dançar lá em Porto Alegre, que eu acho que não seria um problema de transporte, já que os grupos gastam e eu sei disso aí. Eu tenho dificuldades dentro da região, também no gasto. E no rodeio, às vezes, é bem diferente. Vão lá arriscar ganhar, não sei o que lá. Tá, você sabe, né? Não precisa eu falar isso aí. Mas quem sabe o zoneamento geograficamente nas 3, com as 3 inter. E depois, mais adiante, isso aí é uma consequência. Tendo mais grupos para dançar, vai surgir a nota melhor. Claro, eu vou ter que tendo mais grupos, eu vou ter que dançar mais, eu vou ter que trabalhar mais, para manter o grupo, trazendo o grupo para a final, porque aí eu vou ter que manter uma média para passar numa final assim como está. Então eu queria deixar assim um pedido, inclusive, para o Fischbor, para o presidente, numa análise mais profunda, e quem sabe o zoneamento de regiões, agrupar dentro do Estado mais regiões. E eu vou ter que receber bem também lá em Uruguaiana, tenho certeza disso. E tenho certeza que as prefeituras lá, que pediram os eventos, se nós levarmos 20 ou 30 grupos para lá, nós vamos ter onde colocar. Gratuitamente. Gratuitamente. Obrigado. Bom, a Ilva está pedindo para a gente retirar a proposição e dividir em 3 de outra forma, valorizando a questão regional e não a questão técnica. Nós estamos tentando equalizar tecnicamente, digamos assim, não exatamente tecnicamente, que não está se levando em conta quem é bom, quem é ruim, mas pelo menos em quantidade de participação. Para fazer isso, para manter as duas coisas, daqui a pouquinho nós vamos ter uma interregional com 15 regiões, observando o número de participação. Vão ter uma interregional com 15 regiões e uma interregional com 5 regiões. Aí também não vão gostar. Aí também não vai dar. Ok? É o grande problema. Nós pensamos nisso também. Nós fizemos esses cálculos também. Tá? Numa possibilidade de fazer, para atender essa questão de distância. Só que daí, para manter o mesmo nível de participação de cada interregional, com a quantidade em cima dos dados dos últimos 3 anos, no mesmo modelo, nós íamos ter uma interregional de 15 e uma interregional de 5 regiões. E uma outra de 10. Tá? E é complicado. Divide o Estado em 3, mas aí nós não vamos contemplar essa questão de ficar igual, de ficar igualitário. Tá? Então é o seguinte, a proposta está aí, foi mandada para todos os coordenadores, todos os conselheiros, e a democracia é uma coisa legal, né? Quem consulta pode. Sim, claro. Não, assim, ó, eu já percebi, conversando com algumas pessoas, que uma das questões é o financeiro em função das distâncias, ponto. E a outra questão é a questão da pontuação. Porque tem regiões que não tem mais de onde tirar concorrentes. Então, elas vão se manter meio que naquela pontuação sempre, tá? Não, tudo bem. Altera um pouquinho, porque ela sempre vai estar num... Né? Não, mas onde mudar, alguém muda na ordem, mudando, muda tudo. Sim, eu sei. Por pouca coisa já muda tudo. Mas a consulta é a seguinte:
Falando na nossa região, na 8ª, temos a 25ª, temos a 14ª e alguma outra região aí, que é dividida em termos de estilo campeiro, FEGART. A consulta é a seguinte, nós não poderíamos incluir a pontuação da participação no FEGADAN também? Ah, bom, mas isso primeiro tem que começar a acontecer o FEGADAN, né? Por isso a consulta. Eu não sei, não sei. Né? Mas nesse momento não, porque não houve nenhum. Mas ali na frente eu não sei. Pode até acontecer. Ali na frente, aí teria que analisar a situação, eu não saberia te responder agora. Até porque essa questão do Festival Gaúcho de Danças, que depois nós vamos rapidamente explanar, nós nem sabemos, sabe? É uma incógnita. Nós estamos trabalhando com uma ideia de 80 grupos, já teve alguém que me falou que vai dar 150? E aí? Então, eu não sei o que tu vai fazer, Jó. Tu pediu para sediar, te vira. O que eu posso fazer? Tá bom, gente? Tá esclarecido? Vamos ver. Quem entende que esta proposta apresentada de emparceramento diferente, com 13 interregionais, seguindo os critérios apresentados até o presente momento, deva ser aplicada em 2015. Tá? 2015. Pode até não dar certo em 2016 a gente mudar tudo. Sei lá. Em 2015, ok? A gente faria os cálculos, até o final dessa convenção nós temos condições de dizer quem vai com quem, cada um volta para casa e vamos ver quem é que quer sediar. Tá? Ou então, simplesmente não sai nada e fica do jeito que está e vamos seguir a convenção. Tá bom, gente? Sem problema nenhum. Tenho certeza que não, né? Vamos fazer pelo melhor, pela maioria. Quem concorda com a proposta, levanta o cartão. Só vermelho. (21). Quem não concorda, levanta o cartão. (4). Então, esse será o modelo para 2015. Assim, ó, gente, com toda tranquilidade, se houver ali na frente em 2015, não deu certo, deu problema, coisa tal, bom, não custa refazer coisa e tal. A partir daí, vamos seguir, Carlinhos, agora. Bom, então, Zé Roberto, sobe um pouquinho ali. Vamos lá. Sobe um pouquinho ali, só o próximo item. Só um pouquinho. O F. A UF agora a gente vai tratar de... Exato. Outra então, questão. assim, ó, dando sequência... A gente está prevendo aqui, então, que a participação da 40ª região. Como vocês sabem, foi criada a 40ª região tradicionalista dos grupos de fora do estado, onde não estão organizados em MTGs, e eles também têm o direito de participar dos eventos aqui no Rio Grande do Sul. Então nós estamos prevendo de que forma eles vão participar, porque não está previsto no regulamento. Então estariam reservadas 3 vagas para a 40ª região tradicionalista, sendo 1 em cada interregional. Participaria 1 em cada interregional. Então, além das 10 regiões, teria 1 participante da 40ª também em cada interregional. Essa é a previsão. Eu vou explicar a 40ª região, tá? E tenho certeza que tem muita gente que não sabe o que é isso. Tá? A 40ª região tradicionalista é a região tradicionalista formada por entidades de fora do Rio Grande do Sul filiadas ao MTG. Isso já existiu no passado, deixou de existir num determinado momento e agora nós recompusemos a 40ª região, já nos antecipando a temporais e vendavais no horizonte logo depois do Mampituba. Ok? Então nós estamos nos antecipando e dando oportunidade e assumindo a nossa responsabilidade
ok? Não vamos fugir da nossa responsabilidade como os tradicionalistas que trabalham organizadamente Brasil afora. Certo? Não, essa é a proposição que o relator está colocando. Ah? Não, é que na verdade, quando essa proposta foi apresentada, as questões com a CBTG estavam relativamente bem encaminhadas. Eu vou dizer assim para ti, nós estamos numa situação muito delicada. Então nós só estamos fazendo a previsão para que haja essa possibilidade, não haverá prejuízo para absolutamente ninguém, não haverá dificuldade nenhuma, é só no sentido de nós, que a 40ª região está criada, ok? Ela foi criada, então não há que se discutir. A única coisa é que o relator está propondo que haja essa previsão para nós atendermos a esse povo de fora a partir lá de 2015, se for o caso. Então vai ser assim, ó, não é aquelas regiões que estão aqui, como é que vão fazer a pontuação? Não, mas é um para cada uma só, certo? Um representante em cada uma daquelas ali. Eles são extra, eles são fora das 30, ok? Esperaram votar e depois aplicaram essa. Não, mas não muda absolutamente nada. Quem muda? Tá? Se acharem que não deve estar aí, também a gente tira. Gostaria de perguntar o seguinte, ó. Vamos supor que alguém da 40ª região tradicionalista que tem o direito de participar, resolvesse participar, como é que eles iriam se inscrever? Aonde? Então temos que prever de alguma forma. Então está previsto que a 40ª região poderia inscrever 3 concorrentes. As outras regiões podem inscrever 8. Certo? A 40ª poderia inscrever 3. Esses 3 seriam sorteados, um para cada interregional. E participariam junto com os outros na Inter. Para eles não entrarem direto na final também, não seria justo. É uma previsão, não estou dizendo que eles vão participar, nem sei se eles vão querer participar. Mas tem que estar previsto de alguma forma, porque senão nós faríamos como? O CTG. Eu até concordo, presidente, só que eu não concordo que foi omitido. Não, é uma proposta do relator que está sendo apresentada agora. O relator pode acrescentar na relatoria uma proposta que vai ser decidida por você se ele vai gostar ou não. Tá bem. Vamos. Alguém quer se manifestar sobre isso? Alguém quer esclarecimento sobre essa questão da 40ª região? Entender o que é a 40ª região? Tá? Eu vou dizer assim: o CTG Rincão dos Guararapes, tá? E Recife, Pernambuco, me mandou um e-mail semana passada, retrasada, perguntando se eles poderiam vir um declamador para participar do Enat, posto que eles nunca deixaram, é um dos CTGs que nunca deixou de estar cadastrado no MTG como filiado. Brincando dos Guararapes de Recife. Quando eu era coordenadora em 96, Concórdia era filiado do MTG do Rio Grande do Sul. É? Concórdia era filiado do MTG do Rio Grande do Sul. Concórdia, né? Teve situações. Tá? Hoje nós não tem nenhum de Paraná, nenhum de Santa Catarina. Na verdade, nós temos registrado mesmo hoje somente 2. Tá? Que é o Rincão dos Guararapes de Recife e o União Gaúcha do Rio de Janeiro. Tá? São as únicas 2. Até porque não existe mais a União Tradicionalista do Nordeste e nem a União Tradicionalista do Rio de Janeiro. E aquele povo de lá está completamente, o CTG por exemplo, de Salvador, 20 de setembro de Salvador, está no caminho. Muito provavelmente porque eles filiaram e muito provavelmente não vão participar de nada. Só para estar ligado com alguém. Tá? O fato é que temos a situação do Brasil hoje. Tá, gente? Quem concorda com a letra F do artigo 10º, levanta o cartão. Quem não concorda? Tá, unânime. Vamos para o artigo 11. Bom, então, continuando, ele diz aqui que na segunda etapa interregional, então, classifica-se 10 concorrentes em cada uma das modalidades de penalti. No 3, diz que serão considerados classificados também os 5 concorrentes com as melhores notas entre os não classificados, de todas as interregionais, em cada modalidade, exceto nas danças tradicionais Força A,
onde serão classificados 4. Tá? Então, antes nós tínhamos 3 pela nota. Tá? Em função de ter aumentado, né, de ter diminuído a quantidade de interregionais, e para completar o número, que vai ser mais adiante, então seriam 5, e na Força A seriam 4, porque tem o campeão da B e tem direito de participar. Tá? Então, no parágrafo 1º, ele complementaria. Ele diz que aos 34 grupos de dança Força A classificados, somos os 5 primeiros colocados do ano anterior da mesma força e mais o vencedor da Força B do mesmo ano, totalizando 40 grupos da Força A. Tá? Como estava antes, apenas foi acrescentado o número de 34 e as 5 melhores notas. Caso o vencedor da Força B não queira usufruir o direito de participação automática na Força A, será classificado o grupo que tiver a 5ª melhor nota entre os não classificados das interregionais. Também não estava previsto no regulamento, se o da B não quisesse participar, como é que seria feito? Quem teria direito de participar? Então estamos oficializando que seria a 5ª melhor nota. Essa questão aí do campeão da Força B era necessária porque é o seguinte, porque senão, o que estava acontecendo? O campeão da Força B, que eventualmente não tem interesse em participar, pode não ter interesse, ele ficava impedido, ficava obrigado, quer dizer, o prêmio dele era obrigado a participar da Força A. E se ele não quiser? Então, se ele não quiser, ele não participa, fica lá na B, e aí classifica mais um no total das interregionais da Força A, certo? Então, o campeão da B pode optar se quer ou não quer participar no ano seguinte da Força A. Aí vai fazer essa opção aí, ok? Bom, continuando então aos 35 grupos da Força B classificados nas etapas interregionais, somos os 5 melhores colocados, então, do ano anterior da mesma força. Antes, ele era a partir do 2º lugar. O primeiro lugar não tinha o direito de participar, porque ele estava obrigado a ir à Força A. Tá? Se ele não quisesse participar, ele teria que participar desde as regionais de novo. Então, simplesmente a gente tirou a partir do 2º lugar. E permanece normal, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, então, na Força B estariam classificados. Tá? Aí nós temos o item, né, diz que é obrigado, como eu digo, o vencedor da Força B a participar da Força A. Se ele não quisesse participar, ele teria que participar desde a regional, o que é uma coisa injusta, porque ele está recebendo uma premiação por ter sido campeão, e por ele não querer passar para a Força A, então ele perde todos os direitos de campeão da Força B. E não é justo que ele perca esse direito. Se ele quiser permanecer na Força B, ele vai permanecer e tem o direito de estar classificado. Tem alguma observação nessa questão dos classificados aí? Nada? Alguém é contra? Então vamos em frente. Bom, no parágrafo 5º, que então passaria a ser 4º, diz que aqui os 3 vencedores do intérprete, solista vocal, reclamação e chula estariam automaticamente classificados para a final do ano seguinte. Então nós estamos acrescentando aqui também as danças gaúchas de salão. Tá? Por ser uma das modalidades que mais crescem atualmente, que vem crescendo em quantidade de participantes, então teriam também esse direito, como as outras têm, de intérprete solista vocal, da reclamação e da chula, passariam também a ter o direito de ter a classificação direta aos 3 vencedores para o ano seguinte. E fala assim que os 3 primeiros, né? Só nesse caso aqui da chula, tem uma proposta para premiar o 4º. Não, premiar é uma coisa. Premiar é troféu lá, não é nada. Isso aqui é direito de classificar direto para o ano seguinte. É outra coisa. Aí é 3. Tá? O 4º lugar até recebe troféu lá. Mas não, quer dizer, se for aprovado. Sim. É, mas não para classificar. Não. Ficou prejudicado. Não é. Bom, então no artigo 14º, o caput do artigo, como você pode ver lá, ele não muda. Tá? Ele permanece igual. E entraria o parágrafo 1º, que diz que as datas e ordens de realização das interregionais do ano seguinte serão definidas durante a convenção, realizada em julho de cada ano, atendendo a demanda das RQs quanto ao interesse
Então está sendo previsto de organizar essa questão da realização um ano antes. Uma convenção para o próximo ano. Aqui diz que todas as interregionais, obrigatoriamente, serão realizadas até 20 dias antes da data da final, e isso aqui não está mudando, continua igual. Entraria o parágrafo terceiro, diz que, em consequência da sistematização e organização das RTs, que integrarão cada uma das interregionais, é livre o pleito para sediar o evento, o que deve ser definido preferencialmente até o final do mês de agosto de cada ano pela diretoria do MTG. Então não tem mais aquele rodízio, tá, que tinha anteriormente. Fica livre para cada região pleitear para organizar na interregional. No artigo 24, a etapa final será organizada da seguinte forma para a Força A. Então aqui a gente explica, os 40 grupos divididos em 5 blocos, 8 grupos, que não modifica nada, sorteio sendo dirigido. Cada um dos 5 grupos pré-classificados será considerado cabeça de chave, como já era antes. Estamos acertando o texto aqui, onde tem alguma redundância, como diz aqui, da Força A e depois agora a Força B, que é redundância não vai constar. A cada um dos 4 grupos vencedores das etapas interregionais, mais as 2 melhores notas do segundo lugar da mesma força, da mesma etapa, serão considerados segundos cabeça de chave, também não modifica. Não, modifica de 4 para 3. Exatamente. Era 4, né? Passa a ser 3. Por causa que são 3 interregionais. E entra 2 aí, então, pela nota, para completar os 5 cabeças de chave dos 5 blocos. Cada um dos 5 blocos constituirá um conjunto independente, então a letra E permanece igual. Na letra F, classifica ainda os melhores notas entre os 25, totalizando 20 grupos nessa etapa, permanece igual. O dia e a hora de apresentação de cada bloco na ordem sequencial será definido pela diretoria do MTG, conforme melhor convir a organização do evento. E no parágrafo 8º, então, entra uma modificação. Na etapa interregional e na etapa final, a senhora vai acrescentar aqui na etapa final, os grupos de danças da Força A e B não poderão repetir as danças apresentadas na fase classificatória, tá? Que constava apenas na interregional. E agora está sendo proposto que também na fase final não se possa repetir as danças. Tem uma outra proposição nesse sentido, que vai passar depois e faz parte da outra relatoria. Tá, isso seria retirado fora, toda aquela questão que na etapa finalíssima, todas as danças devem retornar para as urnas, então não seria mais necessário. E complementa que para a Força B, os grupos poderão operar as 6 danças restantes indicadas para sorteio. No 9º, ele diz que a Força B classificará para a fase final 10 grupos por interregional, então apenas está corrigindo o texto, e mais as 5 melhores classificados, entre os suplentes de todas as interregionais, que junto aos 5 pré-classificados, vencedores do ano anterior, totalizará 40 grupos para a fase final. Apenas ajuste de texto pelo que já foi aprovado. Eu acho que... Alguma dúvida aí? Sem dúvidas? Alguém é contra? O certo, vamos em frente. Bom, então agora, na sequência, o artigo 23 está sendo proposto para validade em 2014, nesse ano. Porque se refere à coreografia de entrada e saída, que acontece só lá na final, em novembro, não tem nas interregionais, não teve nas regionais. Então está propondo aqui que existe o número 4, que fala no revezamento e na inclusão de pares, onde tem redundância, esse artigo com o outro. Tá? Então no ano 6, ele diz que nas apresentações de entrada e saída das danças tradicionais sejam executadas apenas e tão somente dentro do espaço definido para tal, nesse caso o tablado, não podendo haver interação de mais dançarinos fora da área demarcada para a apresentação, bem como de outras pessoas, de modo que não ultrapasse o número máximo de dançarinos permitidos. Vejam bem que está sendo ajustado o texto. Existem muitas redundâncias que nós temos retirado fora,
mas não modifica o que está proposto aqui no item. Tá? Aqui diz, podendo haver inclusão ou troca de integrantes durante a execução da entrada e saída e entre uma e outra dança tradicional. Já está previsto no regulamento e estava isso escrito no número 4, tá? A questão da inclusão. Então está passando para o item 6, como já está dizendo, fica completo. Tá? E aí complementa dizendo que o não cumprimento ensejará desclassificação do grupo de danças. Já está também, não está modificando nada, apenas ajuste da forma de dizer. Artigo 23. Alguém é contra? Certo? 26. O 26, então, trata das coreografias de entrada e saída, da parte de avaliação, os critérios de avaliação. Pela metodologia que está sendo utilizada pela equipe atualmente, e levando em conta a necessidade de que as coreografias sejam avaliadas através de critérios que valorizem o dançar, que valorizem a dança e a coreografia muito mais do que os adereços e as alegorias. Ok? Então, nós tínhamos A e B, que era o tema escolhido e a coerência com o tema escolhido. Nós juntamos esses dois itens num só, que ficaria o tema proposto, criatividade e coerência. Os outros permaneceriam iguais e entraria então um item chamado interpretação artística. Passaria a ser um dos critérios a ser avaliado nas coreografias de entrada e saída, a interpretação artística da proposta tema. Tá? E se trocaria então, no caso onde fala aqui música, existe uma confusão de que o avaliador teria que avaliar a música das entradas e saídas. Isso não existe. Normalmente, se vocês notarem, todos os avaliadores de entrada e saída dão nota máxima para a música, em todos os quesitos. Então nós estamos colocando e explicando de uma forma diferente, que seria o contexto musical, seria a interação da música com a proposta coreográfica. Se a música não fere a tradicionalidade, alguma coisa nesse sentido assim, e simplesmente ele passa a se chamar contexto musical e não música. Tá? Modifica a metodologia de avaliação, não o nível. Essas alterações com relação à avaliação de entradas e saídas, alguma observação? Alguém quer se manifestar? Não? Alguém é contra? Então vamos seguir. Artigo 6º. Agora volta um pouquinho, quem está acompanhando na coletânea no regulamento, volta para o artigo 6º para a inserção de dois incisos. Isso. Os participantes pré-classificados, aqueles vencedores do ano anterior, para confirmar a sua condição de concorrente, eles deverão ser inscritos no prazo estabelecido no item 2, que é no dia 25 de julho, lá na Coordenadoria Regional, sendo de responsabilidade da entidade a informação junto ao coordenador regional. Isso aí já é feito, já se exige que esses pré-classificados apresentem a inscrição deles lá na região, para vir avisando que eles vão participar, mas não está previsto no regulamento. E nós estamos prevendo, até porque pode acontecer, como não está previsto, na véspera do ENAD, chegar o pré-classificado e dizer assim, eu vou participar. Só que não vai botar no sorteio. Mas em qual momento que ele vai se inscrever e avisar que ele vai participar? Então o momento, para ficar igual para todos, é no dia 25 de julho, no dia da inscrição que todo mundo se inscreve. No quinto, nós estamos colocando que os grupos de danças tradicionais classificados nas interregionais, bem como os pré-classificados, poderão substituir ou acrescentar componentes, inclusive dos grupos musicais, somente uma vez, até 18 dias antes do início da fase final, desde que os novos integrantes não tenham sido inscritos por outra entidade em nenhuma das fases desse certame. Só vejam bem que nós temos tido, através dos anos, esse problema, porque a inscrição, como eu disse, é feita lá no dia 25 de julho, e a final do ENAD acontece lá em novembro, quase 4 meses depois. E dentro desse tempo, muitas coisas acontecem, principalmente aquelas entidades, aqueles grupos que têm poucos participantes, aonde acontece que algum fica doente, se machucar, se acidentar, se mudar para outra cidade, desfalcando o grupo, ou até algum integrante do grupo musical, por algum motivo, deixa de ter um contrato com a entidade e não vai tocar mais e não tem outro inscrito no lugar. E não atrapalha em nada a operacionalidade do evento, que possa
fazer esse ajuste. Eu coloquei 18 dias, por quê? Porque tem um item lá atrás que diz que a última interregional tem que acontecer até 20 dias antes. E esse ajuste, é lógico, só pode acontecer depois que acontecer a interregional, que o grupo já estiver classificado para a final. Então fica esse prazo de 18 dias para que possa haver essa possibilidade de troca, de inclusão de integrantes do grupo de danças, desde que aqueles que vão ser apresentados não estejam inscritos por nenhuma outra entidade, nenhuma fase do evento, nem lá no início, nem na regional. Alguém é contra isso? Tudo certo? Vamos em frente, artigo 7. Artigo 7, então, ele está escrito, ele foi remendado várias vezes, certo? E ele ficou mal escrito. E a gente está simplesmente ajustando o texto, que diz assim, ó: os participantes associados de mais de uma entidade deverão optar em participar por uma delas, com exceção dos integrantes do grupo musical e ou instrumental dos grupos de danças tradicionais, que poderão tocar para mais de uma entidade. Ponto. Parágrafo 1º. Deverão integrar os grupos musicais executando instrumento ou cantando, no mínimo 2 músicos da região tradicionalista que pertencem à entidade. Ponto. Não tem necessidade de ter todo aquilo que está escrito aqui, letra A, letra B, que foi suprimido, que eram 4 itens, que no ano passado foram suprimidos 2, ficou 2 itens, então está tudo escrito de uma forma sucinta, mas que diz a mesma coisa. Alguma dúvida com relação a isso? Não? Muito bem, então esta proposição está concluída. Esses ajustes feitos. Obrigado, Carlinhos.